Esta videoapresentação faz parte do curso de Química Online. Videoapresentação de Química Inorgânica. Conceitos básicos de Química. Vamos estudar agora as mudanças de estado físico. Primeiramente, vamos lembrar que nós estudamos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A matéria pode se apresentar nesses 3 estados físicos. Contudo, a matéria também pode se transformar de um estado para o outro. Não existe nenhum material imutável. Qualquer material pode sofrer uma mudança de estado físico, dependendo principalmente de 2 fatores: temperatura e pressão. Nós vamos estudar principalmente o efeito da temperatura, mas a pressão também pode causar mudança de estado. Fique atento. Cada mudança de estado que a matéria pode sofrer recebe uma denominação. Então é importante que você esteja atento e não esqueça nem confunda cada mudança de estado. Quando o estado sólido passa para o estado líquido, nós temos a mudança chamada de fusão. Então, o que seria uma fusão? A passagem do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, uma pedra de gelo, quando está derretendo, está passando do estado sólido para o estado líquido. Nós temos uma fusão. A solidificação já é a passagem do líquido para o sólido. Quando você tem uma substância no estado líquido passando para o estado sólido, dá-se o nome de solidificação. Já a passagem do líquido para o estado gasoso recebe o nome de vaporização. Vaporização, passagem do líquido para o estado gasoso. Mas preste atenção que a vaporização ela pode acontecer de 3 modos diferentes. Então, você tem aqui alguns tipos de vaporização, tá certo? Então, você tem a evaporação. Veja bem que a evaporação é um tipo de vaporização. A evaporação é aquela passagem, é aquela vaporização que ocorre de modo mais lento e natural. Você praticamente não percebe esta evaporação. Então, ela é a passagem mais lenta. Já a ebulição é outro tipo de vaporização que ocorre somente em certa temperatura, ou seja, a ebulição ela já não vai acontecer em qualquer temperatura, ela vai acontecer somente em uma determinada temperatura que foi denominada de ponto de ebulição. Tá? O ponto de ebulição é a temperatura na qual aquele material vai sofrer uma ebulição. Você pode ver como exemplo essa panela no fogo. A ebulição ela é mais rápida que a evaporação. Ela é mais agitada. Você percebe as bolhas, a agitação da água dentro da panela. Então você tem aqui o que nós chamamos de ebulição. Ou no teu cotidiano você diz que a água está fervendo, né? Essa é a linguagem do cotidiano. Essa fervura, na realidade, é a ebulição. Ela é mais rápida que a evaporação e ela só ocorre em uma determinada temperatura chamada ponto de ebulição. Se o material não chegar no ponto de ebulição, ele não ferve, ele não entra em ebulição. Vai acontecer somente a evaporação, que ela é mais lenta e natural e ocorre em qualquer temperatura. E o último tipo de vaporização é a calefação. Essa é a mais rápida, ela é praticamente instantânea e ocorre numa temperatura acima do ponto de ebulição. Preste atenção, acima, o material já está acima do ponto de ebulição quando ele entra em contato com a superfície aquecida. Aí você tem o que nós chamamos de calefação. Então preste atenção que a vaporização tem 3 maneiras diferentes, mas essas 3 maneiras trata-se da vaporização, passagem do líquido para o gasoso de 3 modos diferentes. A liquefação, também chamada de condensação, tá certo? Olha, liquefação, também chamada de condensação. Ela é a passagem do gás para o líquido. Quando uma substância gasosa
passa para o estado líquido, você tem uma condensação ou uma liquefação, que acontece, por exemplo, na formação das nuvens. As nuvens se formam através da condensação ou liquefação, tá certo? Preste atenção que o principal fator que causa essas mudanças, essas transformações, é a temperatura. À medida que você vai aumentando a temperatura, o estado sólido, que é o estado mais estável, mas o estado que tem menos energia, você aumenta essa temperatura, ele passa para o estado líquido, que é o estado intermediário, né? Quando você continua aumentando a temperatura, o estado líquido vai para o estado gasoso, que é o estado menos estável, né? É o estado que tem menor estabilidade, e é o estado que tem mais energia, é o estado mais energético, porque você está aumentando a temperatura, você está fornecendo mais energia para o material. Então ele vai passar do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. É importante você estar atento que essa passagem acontece com qualquer material que o homem conhece, dependendo da temperatura, do aumento dessa temperatura. Todo material possui o que nós chamamos de ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a passagem do sólido para o líquido, tá? Ou vice-versa, ao contrário, do líquido para o sólido, também é chamado de ponto de fusão. Você tem o mesmo nome para as duas transformações. O ponto de ebulição já é a passagem do líquido para o gasoso. Quando você aumenta a temperatura, chega no ponto de ebulição, o líquido vai virar gás, certo? Então você tem aí as mudanças de estado. Uma mudança de estado especial que temos também é a sublimação. Então perceba que a sublimação é a passagem do sólido direto para o gasoso, ou do gasoso direto para o sólido. Você tem um sólido virando um gás ou um gás virando sólido. Esta transformação, que ela é uma transformação, vamos dizer, não tão comum, porque não acontece com qualquer material, já não é como as outras transformações, que todo material vai sofrer, mas a sublimação ela ocorre em alguns materiais apenas, essa passagem do sólido para o gás ou do gás para o sólido, como por exemplo as bolinhas de naftalina. Naftalina é uma substância orgânica. As bolinhas de naftalina estão no estado sólido e elas passam naturalmente para o estado gasoso. Então isso é um exemplo de sublimação. Outro exemplo, o iodo. Iodo também no estado sólido, ele passa para o estado gasoso ou vice-versa, do gasoso para o sólido. É outro exemplo, mas não é qualquer material que sofre sublimação. São apenas alguns tipos. Eu citei 2 exemplos, tá? As bolinhas de naftalina e o iodo. Agora que nós já estudamos as mudanças de estado, já sabemos o que é ponto de fusão e ponto de ebulição, vamos aprender a determinar qual o estado físico que uma substância apresenta em determinada temperatura. Em geral, o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias são dados para você na questão, você não tem obrigação de memorizar. Eu acredito somente da água, que é a substância mais comum e mais abundante aqui no planeta, que você deva conhecer e não esquecer. Mas as outras substâncias, em geral, serão dadas para você o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tendo em mãos o ponto de fusão, lembrando que o ponto de fusão é a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Já o ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância passa do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Então, você tendo em mãos esses 2 dados, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, basta você fazer uma reta e lembrar que se a temperatura estiver antes do ponto de fusão, ou seja, abaixo do seu ponto de fusão, a substância estará no estado sólido. Se a temperatura estiver acima do ponto de ebulição, a substância vai estar no estado gasoso, ok? Já
Se a temperatura estiver entre o ponto de ebulição e entre o ponto de fusão, a substância estará no estado líquido. Então, só colocar isso em mente que você jamais vai errar uma questão sobre estado físico. Vamos ver um exemplo, ácido acético, tá? Então, o que acontece? Se ele estiver numa temperatura de menos 180, ele está no estado sólido. Por quê? Porque o seu ponto de fusão é menos 166, veja, ponto de fusão menos 166. A temperatura é menos 180, então está abaixo do ponto de fusão. Então, ou seja, é menor que o ponto de fusão. Então, se a temperatura estiver menor que o ponto de fusão, o estado é sólido, tá certo? Já o ácido acético a 25 graus Celsius, ele estará no estado líquido. Por quê? Porque o ponto de fusão é menos 166 e o ponto de ebulição é 118. Veja bem, positivo, 118. O 25, ele é menor que o 118, ele está aqui no meio, nessa área. Então, essa área corresponde ao estado líquido, tá certo? Já a 120 graus Celsius, o ácido acético, ele se encontra no estado gasoso. Motivo, 120 é maior que 118, está acima do 118, que é o ponto de ebulição. Então, é desta maneira que você analisa o estado físico de qualquer substância. Basta ter o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Chegamos ao fim de mais esta videoapresentação. Bom estudo para todos!